Olá, queridos, estamos iniciando hoje mais um estudo bíblico sobre o livro do Apocalipse e o nosso tema de hoje é a maior de todas as guerras. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 7. A primeira pergunta é a seguinte: que fato extraordinário ocorreu no céu? Só que antes, vamos orar? Senhor Deus, Criador do céu e da terra, nesse momento a Tua palavra está aberta e nós te pedimos humildemente, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. Abençoe cada estudante da Tua palavra, no doce nome de Jesus. Amém. Diz assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então a Bíblia diz, relata em Apocalipse, que esse fato extraordinário que ocorreu no céu foi uma guerra. Houve uma guerra no céu entre Miguel, que é Cristo, e seus anjos, contra Satanás e os seus anjos. Então, o fato extraordinário que ocorreu no céu, imaginável, foi uma guerra, uma batalha. Segunda pergunta: que fato originou o mal? Então, por que houve essa guerra? O que aconteceu? Vamos para Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então a Bíblia diz que esse ser foi criado por Deus perfeitamente. Quem é esse ser? É um querubim. E esse querubim foi criado perfeito, até que no coração dele surgiu um desejo que o levou ao pecado. Então, o mal se originou no coração de um anjo que foi criado perfeito por Deus, porém esse anjo decidiu pecar, decidiu desobedecer a Deus. A terceira pergunta: que pensamentos levaram o inimigo a iniciar a rebelião no céu? Agora vamos saber qual foi esse desejo ou esse sonho que aconteceu no coração dele, né? Que o levou a pecar. Isaías 14, a partir do versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte santo da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer, nome de origem latina, que significa portador da luz ou estrela da manhã. Então esse anjo, no coração dele surgiu ou nasceu o desejo de usurpar, de tomar o trono de Deus. E Lúcifer, com esse sentimento de ser maior do que Deus, de tomar o trono de Deus, o levou a pecar. E Lúcifer colocou o desejo no seu coração de se tornar Deus, começou a questionar Deus no céu, de que Deus não era bom, de que as leis de Deus não eram boas. E isso fez com que a terça parte dos anjos ficasse do lado de Lúcifer, que hoje se tornou Satanás, o inimigo de Deus. Então foi isso. Lúcifer quis usurpar, quis tomar, ele quis dar um golpe no céu, mas houve uma guerra e ele foi expulso, porque no céu ele perdeu a batalha. Vamos para a quarta pergunta: como era o mundo antes da chegada do mal? Como era o mundo antes da chegada do mal? Gênesis 1, a partir do 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Pronto, então a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e sua semelhança. A Bíblia diz que o planeta, quando foi criado por Deus, era perfeito. Então os planos de Deus foram
eram que esse mundo nunca entrasse em pecado. Antes do pecado, o mundo não conhecia dor ou sofrimento, visto que refletia o plano original divino. Então Deus não criou um planeta para existir morte, para existir tristeza, para existir choro, fome, doença, não. Deus criou o mundo perfeito. O mundo que Deus criou no início era perfeito, pois esse foi o plano de Deus. Vamos para mais uma pergunta, quinta pergunta, que diz assim: como Satanás introduziu a rebelião na terra? Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha que interessante. A Bíblia diz que Deus se aproximou de Adão e Eva e disse que se eles comessem daquele fruto, certamente eles morreriam. O diabo apareceu e disse: certamente vocês não vão morrer. E ao longo da história, o diabo tem colocado a dúvida no coração do homem. No jardim do Éden, o diabo conseguiu. A dúvida foi maior. Adão e Eva não confiaram em Deus. E o resultado é isso aqui. Ao longo da história, Satanás tem trabalhado e colocado na mente do homem a dúvida. Ele hoje está questionando a veracidade da Bíblia. De que a Bíblia é um livro comum, que não tem palavra nenhuma de poder. Que a Bíblia não é a palavra de Deus. Hoje Satanás está trabalhando fortemente para colocar no teu coração a dúvida. Eu peço a você que não aceite, porque a dúvida que Adão e Eva tiveram de Deus levou esse mundo para a miséria, levou esse mundo para a ruína. Então não permita que a dúvida tome conta do seu coração. Vamos para mais uma pergunta. Que nomes são dados ao inimigo de Deus? Qual é o nome que é dado ao inimigo de Deus? São alguns nomes. Apocalipse 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então Satanás tem alguns títulos, que é dragão, serpente, diabo, Satanás, sedutor. Então esses títulos, quando você estiver lendo na Bíblia, está falando do inimigo de Deus, está falando de Lúcifer, o anjo que caiu do céu. Vamos para mais uma pergunta. Qual é a principal obra do diabo? Olha, qual é a principal obra de Satanás? Está lá em João 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha que interessante. Satanás desceu para esse mundo para matar, roubar e destruir. No céu, Satanás tentou roubar o trono de Deus. Na terra, Satanás está tentando tirar de você a tua salvação. Satanás tentou matar, tomar o trono à força. Hoje, Satanás está tentando matar, destruir a tua família, a tua casa, a tua vida. Satanás está tentando destruir esse mundo. Olha as guerras, olha as doenças. Tudo isso é propósito do inimigo, porque ele desceu para esse mundo para roubar, matar e destruir. E nós precisamos estar atentos para os eventos que estão acontecendo em nosso mundo, para não cairmos no engano. Vamos para mais uma pergunta. Quais são os 2 enganos mais sutis de Satanás? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Aí você me pergunta, mas o que significa isso? E eu vou tentar explicar para você, da forma mais fácil. Você lembra que quando o anjo apareceu para falar com Maria e dar notícia que ela seria a mãe do Filho de Deus, a mãe do Salvador, ele apareceu em uma forma humana. Era um anjo que estava em uma forma humana. Por que isso? Porque os anjos têm o poder de personificar em qualquer ser vivo. E Satanás também tem esse poder. E Satanás usou esse poder para enganar Eva no jardim, quando ele se personificou em uma serpente e a enganou. E Satanás está usando esse dom que ele tem, essa capacidade, para formar religião. Satanás tem enganado milhões de pessoas ao passar do tempo, ao decorrer dos séculos. E você precisa entender nisso para não cair no erro. Satanás se transforma em anjo de luz e os seus anjos também se transformam em anjos de luz. E eles estão aí enganando
esse planeta, enganando o mundo, mas você precisa tomar uma atitude. E qual é essa atitude? Olha que interessante. Contra quem Satanás está irado nos últimos dias? Está lá em Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então a atitude que você precisa tomar é conhecer a Bíblia. A Bíblia diz que Satanás está irado, está enfurecido contra a igreja, né? A mulher aqui representa a igreja, então Satanás está irado contra uma igreja. E que igreja é essa? E o Apocalipse diz: a igreja que Satanás está irada é aquela que guarda os mandamentos de Deus e são testemunhas de Jesus. Então, se a sua igreja não ensina que você guarda os mandamentos de Deus, ela está cometendo um grande erro, porque Satanás está irado contra a igreja que está guardando os mandamentos de Deus, está testemunhando, está vivendo a obediência de Cristo. Cristo obedeceu a Deus e você também precisa obedecer a Deus. Então é contra esse povo que Satanás está irado. A ira do inimigo se manifesta contra a descendência de Deus, a sua igreja na terra, os que guardam os mandamentos do divino e têm o testemunho de Jesus. E Deus te chama hoje para guardar os mandamentos dele, e você será uma testemunha de Jesus nessa terra. Vamos para mais uma pergunta. Qual é o conselho de Jesus para nos proteger e nos libertar do mal? Olha aí, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para que você não caia nos enganos de Satanás, para que você não caia na dúvida, né? No erro da dúvida, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui Jesus está dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Através do estudo da palavra de Deus, você vai conhecer a verdade, você vai conhecer o caminho, você vai conhecer o próprio Jesus. Hoje Jesus nos chama para que nós possamos o conhecê-lo através do estudo da palavra de Deus. Vamos permitir que Jesus transforme e mude a nossa vida, a nossa história. Vamos para a última pergunta de hoje, que é a seguinte: por intermédio de quem podemos vencer o inimigo? Olha só, por intermédio de quem podemos vencer o inimigo? Apocalipse 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Eles, pois, os venceram por causa do sangue de Cristo, que na cruz do Calvário venceu o pecado. Eles os venceram, eles venceram o inimigo por conta da palavra de Deus, que eles viveram na obediência, e eles venceram porque obedeceram, testemunharam nessa terra. Hoje o Senhor Jesus chama você para aceitar o sacrifício dele na sua vida. Hoje Jesus te chama para estudar e conhecer a palavra do Senhor Jesus. Hoje Jesus te chama para testemunhar de Jesus. Jesus está te chamando, está nos chamando para ser uma testemunha dele neste mundo. E se você aceita ser testemunha de Jesus neste mundo, ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos ser obedientes, nós queremos viver para a tua honra e para a tua glória. Então, ó Pai, nos transforme, quebra o nosso coração e faz-o de novo. Abençoe, ó Deus, cada pessoa que está estudando a tua palavra. Visite, ó Deus, as suas famílias e defendam eles, ó Deus, do mal. Esse é o nosso pedido e o nosso desejo hoje, no doce nome de Jesus. Amém. Um dia tudo será alegria, não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor. O dia do Senhor